Meus irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre a jornada da vida cristã, inspirados no ensinamento de Paulo em Filipenses 3, versos 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nesse poderoso trecho, Paulo nos mostra algo essencial para a nossa caminhada. Precisamos nos libertar do que nos prende ao passado e nos focarmos no que está adiante. A vida cristã é uma jornada constante de progresso. A cada dia somos chamados a dar um passo adiante na fé, no amor e na obediência a Deus. Primeiro, o passado não define o futuro. Paulo começa nos ensinando que precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Quantas vezes ficamos presos ao nosso passado, seja por erros que cometemos, por falhas que nos perseguem ou por dores que ainda carregamos? A verdade é que não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele. Assim como Paulo, que antes perseguia os cristãos, Deus nos chama para um novo começo em Cristo. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo não permitiu que o peso de seu passado o impedisse de cumprir seu propósito em Deus. Ele entendeu que o chamado celestial era muito maior do que qualquer erro que ele tivesse cometido. E essa verdade vale para nós. Não importa o que você tenha feito, Deus está oferecendo a chance de um novo começo. Ele já perdoou os seus pecados. O que ele pede agora é que você olhe para frente e continue avançando. Segundo, avançando em meio às dificuldades. Paulo nos encoraja a avançar para as coisas que estão adiante. Avançar implica movimento, e isso não é fácil. Na vida, enfrentamos dificuldades, desafios e provações que tentam nos parar. Talvez você esteja enfrentando uma batalha emocional, física ou espiritual agora mesmo. Talvez haja momentos em que você sinta que não pode continuar, mas lembre-se do que Paulo disse em 2 Coríntios 12, verso 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sente fraco, incapaz de continuar, é aí que o poder de Deus se manifesta com mais força. Ele não nos chamou para caminhar sozinhos. Ele prometeu estar conosco em cada passo da jornada. Um exemplo disso é a vida de José no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 37 a 50, vemos que José passou por traições, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e passou anos na prisão injustamente. No entanto, ele nunca desistiu. Mesmo em meio à adversidade, José confiou em Deus e avançou. E no tempo certo, Deus o exaltou, colocando-o como governador do Egito. Deus pode fazer o mesmo em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Ele tem um plano perfeito e nossa responsabilidade é continuar avançando, confiando nele. Terceiro, o prêmio maior, Cristo. Paulo fala sobre prosseguir para o alvo, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? O prêmio é a comunhão eterna com Deus, a vida abundante que Ele oferece em Cristo, tanto agora quanto na eternidade. Às vezes, somos tentados a nos distrair com os prêmios deste mundo, status, sucesso, bens materiais, mas Paulo nos lembra que o verdadeiro prêmio está em Cristo. Hebreus 12, versos 1 ao 2, nos encoraja a deixar todo o peso e o pecado que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Jesus é o alvo. Se mantivermos os olhos nele, tudo mais se encaixará. O exemplo prático disso é a vida do missionário William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Ele enfrentou enormes dificuldades ao tentar levar o evangelho à Índia no final do século XVIII. Durante anos, ele viu poucos resultados de seu trabalho. No entanto, ele manteve os olhos no prêmio, acreditando que Deus tinha um propósito maior. Hoje, milhões de vidas foram transformadas por meio do impacto de seu trabalho. Assim como Carey, somos chamados a perseverar, sabendo que o prêmio final é muito maior do que qualquer recompensa temporária. Conclusão? Meus irmãos, hoje somos chamados a deixar o passado para trás, a avançar em meio às dificuldades e a prosseguir em direção ao prêmio que Deus nos prometeu. Assim como Paulo, não podemos nos contentar com onde estamos. Há mais de Deus para ser descoberto, mais para ser alcançado, e Ele está conosco em cada passo dessa jornada. Então, eu te encorajo hoje, não desista, continue avançando. Lembre-se das palavras de Paulo em Romanos 8, verso 37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cristo já nos deu a vitória e o alvo é alcançá-lo completamente. Siga firme, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Deus lhe abençoe sempre.